Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia muito abençoado. Um dia muito sobrenatural. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Que madrugada poderosa. Gente, já são 6 ciclos só em cura interior, alinhamento, batalha espiritual. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam animados. Lembrando que hoje nós temos a nossa imersão de número 7, códigos da filiação. Nós vamos falar de DNA, nós vamos falar de ativação de identidade, amém? Então você que é meu aluno, te espero na nossa plataforma. Eu vou assim falar com todo amor para você. Você que está no Reset, essa aula de hoje ao vivo é muito importante, tá? Para você transicionar numa nova mentalidade. Eu estou muito feliz, certo? De ver vocês transicionando, vocês colocando para fora o talento de vocês. Vocês já estão florescendo antes mesmo de chegar no 7º ciclo. Então, eu estou extremamente feliz, né? Então, há um florescer, há uma ruptura poderosa. Então, hoje, às 19 horas, você que é meu aluno, é só você acessar a plataforma, que você vai ter a aula ao vivo. Nós vamos ter uma aula poderosa, certo? Uma imersão poderosa, aonde eu vou estar falando, né? Quais são os... A gente vai entrar numa nova temporada. Nova temporada. Aleluia. E eu quero que você se cuide nessa nova temporada, se arrume, se ajeite, se ame. Então nós vamos viver algo assim muito poderoso. Amém? Se eu não me engano, o próximo ciclo é Códigos da Eternidade. Mas esse é Códigos da Filiação. Então, a partir de agora, nós vamos caminhar de uma forma diferente. E aí, a nossa oração da madrugada, ela vai mudar a atmosfera. Nós vamos entrar debaixo de uma atmosfera totalmente da glória do Senhor, da manifestação do Espírito Santo, ativação de dons, ativação dos talentos, ativação. Então, agora nós vamos entrar... Então, a gente, né, está guerreando todos esses 6 ciclos. Vê aí, amor, 6 vezes 9, quanto que dá? 6 vezes 9 dá 54, certo? 6 vezes 9 dá 54. Então, nós estivemos 54 dias orando por cura, por libertação, por alinhamento. A gente estava limpando o trilho. Agora, a gente vai entrar numa outra atmosfera. A atmosfera de agora vai ser de ativação de dons, né? Não, vai ser assim, sobrenatural. Então, é muito importante que agora, mais que nunca, você entre na oração da madrugada para você receber de Deus. Então, a partir da madrugada da sexta-feira, se eu não estou enganada, que é onde a gente entra na nova estação, né? Dia 10. Dia 10 na madrugada, a gente já entra na nova temática. E dia 10 ao pôr do sol, nós entramos no ciclo de número 7. E aí nós estamos na reta final e vai ser um tempo glorioso. Então, eu quero, né, que você venha florescer como nunca. Você vai florescer no seu propósito, você vai florescer na sua identidade, você vai florescer em várias áreas da sua vida. Então, se prepare para um tempo de expansão, para um tempo extraordinário, um tempo onde você vai começar, você que nunca, né, se viu uma pessoa digna, abençoada, porque tem gente que sempre se vê, né, menosprezado, inferiorizado. Então, é tempo de florescer, amém? Glória a Jesus. Então, vai ser um tempo precioso. Jeremias, capítulo de número 23, pode abrir comigo, amém? Aleluia. Então, hoje você tem um encontro às 19 horas, tá? Hoje às 19 horas. E, gente, as tarefas agora não vão ficar... Lógico, as tarefas mais pesadas é os mapeamentos, né? É tudo o que a gente fez nos 6 ciclos, nos 6 primeiros ciclos. Agora, as tarefas do 7 em diante são muito gostosas de fazer, porque são tarefas de ativação. A oração também é maravilhosa de se fazer, né? Então, essas orações, todas as orações são dignas de serem repetidas. Então, por exemplo, vou dar só uma dica. Terminou o reset. Você pode fazer as orações, fazer 10 dias, 10 orações diferentes. Aí depois você repete de novo, amém? Então você sempre vai viver um tempo de libertação. Vai ser assim, poderoso. Então hoje nós temos uma aula poderosa, amém? Glória a Jesus. Se preparem para um tempo extraordinário. Então,
esse ciclo que vai entrar agora, você vai se cuidar mais. Você que já se cuida, você vai se cuidar. Você que não se cuida, você vai começar a prestar mais atenção em você. Então a gente fez limpeza, né, dentro da alma, né? Tá acontecendo uma limpeza todos os dias quando você toma o suco de cenoura, os sucos detox, o suco de tirar metais pesados. Então tá acontecendo o quê? Uma limpeza dentro de você. E agora a gente vai começar a arrumar por fora, certo? Porque primeiro tem que ajeitar por dentro as coisas, tá? Então a aula de hoje nós vamos falar sobre identidade. Amém? Então você vai parar de se comportar como escravo, vai parar de se comportar como servo, tá? Nós somos servos de Deus, mas somos servos que somos filhos. Tem gente que só é servo, não se sente filho. Amém? Nós temos também, né, essa característica de sermos servos, nós servimos a Deus, mas a gente é filho dele, filha dele. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Gente, outra coisa importante, o suco de cenoura causa crises curativas, tá? Se você ainda não leu o PDF, leia, não pare de tomar, certo? Eu vou para manicure fazer os cabelos, é exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso, tá? Vamos lá? Jeremias, capítulo de número 23. Vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos, te agradecemos, te bendizemos. Senhor Deus, declaramos que toda a honra e glória da oração da madrugada, dos nossos devocionais, é entregue somente a Ti. Senhor Deus, nós te reconhecemos em tudo. Senhor Deus, nos mantém alinhados, né, e submetidos na Tua presença. Nos leva, Pai, para um nível de mais intimidade todos os dias. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor Deus. Obrigada, Deus, por mais um devocional. Aleluia. Glória a Jesus. Jeremias 23. Abre comigo. Vamos ler Jeremias 23. Amém? Glória a Deus. Que aflição, eu amo essa parte aqui, ó. Que aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deveriam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Esses líderes do povo, em vez de cuidarem do meu rebanho e conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei o remanescente do meu rebanho, das terras para onde expulsei. Eu os trarei de volta para o curral, e eles serão férteis e se multiplicarão. Em seguida, nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Elas nunca mais terão medo, e nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, falei. Amém? Então aqui, né, Deus está denunciando ali os líderes, né, espirituais de Judá, né, que estavam no ofício, né, de cuidar ali das pessoas, mas eles não estavam fazendo isso, eles não estavam cuidando não estavam apacentando as ovelhas, certo? Então Deus está trazendo o quê? Um julgamento para os pastores infiéis, né? O rebanho do Senhor não é dos homens, mas sim de Deus, amém? E, queridos, hoje em dia, infelizmente, né, tem pastores que tratam o rebanho como se fosse deles. Esse aqui é o meu povo. Não, esse povo é um povo de Deus, né? E nós que estamos na liderança de um povo, à frente de um povo, a gente precisa entender que a gente, né, foi colocado ali para trazer direção e para cuidar de algo que é do Senhor. E hoje em dia, muitos pastores têm olhado para um rebanho e têm, né, negligenciado muitas coisas e não tem cuidado, ou às vezes tem tratado aquilo ali como um comércio, como um negócio, certo? Então Deus aqui está responsabilizando cada líder por aquilo que Ele confiou. Às vezes você é um líder de 30, de 50, de 10 pessoas numa célula, de 7 pessoas, tá? Então a negligência pastoral, ela não passa despercebida. O Senhor, Ele busca líderes com o coração de servo, que cuidem do povo e não usem o rebanho para o seu benefício próprio, tá? Então, queridos, a gente precisa, você que está na posição de líder, ainda que você é líder de uma célula, você precisa entender, esse povo não é seu. Esse é um povo que Deus confiou nas tuas mãos. Se você faltar com honra, faltar, né,
em olhar, o reino tem que ser em primeiro lugar. Existem várias capas ministeriais, né, ali, né? Então a gente ali tem 5 capas ministeriais. Vamos lá. A gente tem apóstolos, pastores, profetas, mestres e evangelistas, tá? De uma capa ministerial para outra tem uma diferença muito grande. E para ter uma capa, eu estava até conversando ontem com a pastora Kátia aqui em casa. A capa pastoral, ela exige de você a visão de reino. Você não pode mais ser egoísta, tá? Então, capa pastoral, você tem que ver o reino de Deus, a necessidade do reino de Deus. Então, não pode ser egoísta, tá? Então, a negligência pastoral, ela não passa despercebida aos olhos de Deus. Então, o Senhor tá o quê? Ele busca líderes com o coração de servo, que cuidem do povo, que não usem o rebanho para o seu benefício próprio. Então, a gente que está nesse lugar de líder, a gente precisa o quê? Vigiar. Amém? E aí, talvez, eu sempre gosto de falar isso, eu vou voltar a repetir. Tem gente que quer ser pastor, quer ser evangelista, quer ser não sei quem, mas não gosta de gente, tá no lugar errado. Queridos, tem que amar pessoas, tem que amar receber, tem que amar, tem que ser hospitaleiro, tem que amar dar bom dia, boa tarde, boa noite. Queridos, o pastor, ele tem que ser receptivo, ele tem que abraçar. Ah, mas eu não gosto de ficar abraçando, eu não gosto. Tem que aprender. Então você quer ser pastor do quê? Do vento? Você quer só o título de pastor, então você quer cuidar do quê? Do vento? Do nada? Porque pastor cuida de gente. Pastor alimenta pessoas. Amém? E aí, queridos, é isso que vocês têm que tomar em conta. Ah, eu tenho dificuldade com pessoa, então não busca ser pastor, não busca ser nada disso. Vai se curar primeiro, vai se tratar primeiro, tá? Então, eu vejo que nesse tempo de agora, vamos aplicar essa palavra, Deus está mostrando realmente quem são os pastores genuínos, quem são os pastores que realmente, né? A gente sabe, às vezes, né, tem muitos pastores que o foco dele não é o reino de Deus, né? Mas é promoção de si mesmo. Tem pastores que, né, são humildes, são coração pro reino. E aí, aqui essa palavra está trazendo exatamente isso, tá? Vamos continuar aqui. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo, da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. Este será o seu nome, o Senhor é a nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que as pessoas que fizeram um juramento não dirão, tão certo como vive o Senhor, que tirou o povo de Israel e da terra do Egito. Em vez disso, dirão, tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde havia exilado. Então viverão em sua própria terra. Amém? Então o Senhor está prometendo alguém justo da linhagem de Davi, que é Jesus Cristo, tá? Então aqui, né, Jeremias está falando, olha, vai se levantar alguém, vai vir da linhagem de Davi. Esse vai ser justo, ele vai reinar com sabedoria. Então o Messias é o nosso rei justo, né? A justiça de Deus, né, que Deus traz sobre a terra para substituir a corrupção humana. Então, queridos, alguém perfeito, eu quero que você imagine, alguém perfeito para mudar toda a lei espiritual, porque Jesus teve que sair da destra de Deus, a destra direita de Deus, para poder mudar a metodologia da salvação. No final eu vou, me lembrem de trazer aqui um adendo, senão eu vou perder todo o fim do raciocínio aqui. Mas eu provo isso para você na Bíblia. Jesus vem, o véu rasga, mostrando que agora o acesso, tá, a Deus, a forma de se chegar a Deus estava mudando, né, através do termo em que Jesus se encontra como Cordeiro Perfeito. Amém? Depois eu vou trazer algo para vocês poderoso que vai mexer com a mente de vocês, tá? Então,
até o 8 que eu li? Tá, vamos continuar aqui. Do 9 em diante. Amém? Meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas. E todos os meus ossos tremem. Cambaleio como um bêbado e como alguém vencido pelo vinho. Por causa das santas palavras que o Senhor pronunciou contra eles. Pois a terra está cheia de adultério. E debaixo de maldição a terra está de luto. Os pastos do deserto secaram, pois todos praticam o mal e abusaram do poder. Até o sacerdote e os profetas são homens corrompidos. Vi seus atos desprezíveis aqui mesmo. Em meu templo, diz o Senhor. Portanto, os caminhos deles se tornarão escorregadios. Serão perseguidos na escuridão e ali cairão. Pois trarei calamidade sobre eles no tempo determinado para o seu castigo. Eu, Senhor, falei. Vi que os profetas de Samaria eram terríveis, pois profetizavam em nome de Baal e faziam Israel, meu povo, pecar. Agora, porém, vejo que os profetas de Jerusalém são ainda piores. Cometem adultério, gostam de desonestidade e incentivam quem pratica o mal, para que ninguém se arrependa de sua maldade. Esses profetas são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Pois foi por causa dos profetas de Jerusalém que a perversidade encheu a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos ao seu povo: não deem ouvido a esses profetas quando profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem. Não falam da parte do Senhor. Vivem repetindo aos que desprezam minha palavra. O Senhor diz que terão paz, e aos que seguem os desejos teimosos de seu coração, dizem: nada de mal lhes acontecerá. Acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir suas palavras? Algum deles prestou atenção e obedeceu? Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. E a ira do Senhor não passará, até que ele cumpra tudo que planejou. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso claramente. Não enviarei esses profetas, mas eles correm de um lado para outro. Não lhes dei mensagem alguma, e ainda assim continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado as minhas palavras e levado o meu povo a se arrepender de seus maus caminhos e suas más ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor. Não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. Ouvi esses profetas dizerem: tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isso continuará? Se são profetas, são profetas do engano e inventam tudo o que dizem, relatando esses sonhos falsos. Procuram fazer o meu povo se esquecer de mim, como seus antepassados, e se esqueceram de mim ao adorar ídolos de Baal. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Há diferença entre palha e trigo. Acaso minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor? Não é como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor: sou contra esses profetas que roubam palavras um dos outros e afirmam que receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábia que dizem: esta profecia é do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas, que fazem o meu povo pecar. Não os enviei e nem os nomeei.
e eles não têm nada a dizer a este povo. Eu, Senhor, falei. Se alguém do povo, ou algum dos profetas, ou dos sacerdotes, lhe perguntar que palavras pesadas o Senhor lhe deu para anunciar hoje, responda: vocês são um peso. O Senhor diz que os abandonará. Se algum profeta, sacerdote ou qualquer outra pessoa disser: tenho uma profecia do Senhor, castigarei essa pessoa e toda a sua família. Perguntem uns aos outros qual é a resposta do Senhor e o que o Senhor diz, mas parem de usar a expressão profecia do Senhor, pois alguns usam para conferir autoridade às próprias ideias e distorcem as palavras do nosso Deus, o Deus vivo. Gente, olha que forte, né? O Senhor dos Exércitos. Então Jeremias está falando: ei, vocês que ficam trazendo, assim diz o Senhor, para atribuir autoridade à palavra de vocês, né? Ou seja, Deus está exortando esses falsos profetas, né? Que não era para fazer isso. Isso é o que dirá aos profetas qual é a resposta do Senhor. Ou o que o Senhor diz: mas se responderem, esta é uma profecia do Senhor. Você deve dizer: assim diz o Senhor, porque usaram a expressão profecia do Senhor, embora eu os tenha advertido que não a usassem, eu me esquecerei completamente de vocês. Sim, os expulsarei de minha presença, junto com esta cidade que dei a vocês e seus antepassados. Farei de vocês objeto de ridículo, e seu nome será infame para sempre. Amém? Então, o que Deus está falando aqui? Ei, vocês falsos profetas que estão falando aí, assim diz o Senhor, não é para vocês usar isso. Se vocês usar, vocês vão ter uma penalidade, vocês vão sofrer nas minhas mãos, tá? É exatamente isso que o Senhor está dizendo. Amém? Falei pra vocês que eu ia trazer uma rima pra vocês, né? Deixa eu só achar aqui onde que tá. Então, Jesus, ele veio para mudar o quê? Ele veio para mudar a configuração, né? Tá, então faz assim comigo. Abre comigo agora em Mateus 11:11. Mas concretizando aqui, né? Deus abomina, tá? Toda mentira. Mateus 11:11. E amanhã a gente vai ler Jeremias 24. Muito bom essa passagem do verso 23 que a gente acabou de ler. Mateus 11:11. Capítulo 11, verso de número 11. Amém? Talvez vocês não entendem, né? Por exemplo, João Batista, ele veio para anunciar o Cordeiro. Mas aí você fala assim, mas eu não entendo. João Batista, nascido de mulher, é o maior. Mas no reino dos céus ele é o menor. E eu vou explicar o porquê disso. Qual foi a revelação que eu tive, certo? Que para mim é realmente o que se encaixa, tá? João Batista, coloca aí, Mateus 11:11, amém? Que diz assim: eu lhes digo a verdade, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista, porque João Batista foi o profeta que veio anunciar o Cordeiro de Deus, tá? E, no entanto, é o menor no reino dos céus. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, Jesus está falando, nascido de mulher aqui na terra, ele é o maior, ninguém ganha dele. Ele é maior que Moisés, aqui nascido de mulher. Ele é maior que Moisés, ele é o maior. Mas no reino dos céus, ele é o menor de todos. Por quê? Porque ele morreu antes da graça. Ele morreu, tá? Ele insultou lá agora eu esqueci o nome, né? O rei Herodes, né? E ele morreu decapitado. E talvez aquele ali não precisava ser o momento. E logo, passando, né, um tempo, Jesus vai morrer, morte de cruz, é ressurreto. E aí toda a questão da lei da salvação espiritual é substituída pela graça. Então, presta atenção. Existem os que dormem até a ressurreição de Cristo, tá? Depois da ressurreição de Cristo, já existe aqueles que tomaram posse do paraíso, porque aqueles que já estavam em Cristo, aí já, ou seja,
a forma do julgamento após a morte muda assim que o Cordeiro vem. Então, João Batista morre antes de Cristo. Então ele dorme. João Batista espera o julgamento ainda. Eu não sei se você entende isso. Então por que qualquer um é maior que ele? Porque ainda, né, o julgamento vai ser no final. Então ele não entrou o quê? Pelo acesso da graça, que ele poderia ter entrado. Por isso que ele é o menor no reino dos céus. Ele foi decapitado, né? Talvez eu acredito que ele tenha morrido talvez antes da hora. Ele poderia ter morrido depois, como os apóstolos, certo? Então existia uma linha ali, né? Vamos imaginar ali que existia uma linha aonde todo mundo que morresse após a ressurreição de Cristo, porque Jesus disse, hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Falou pro ladrão. Ou seja, hoje nós vamos inaugurar, né? Hoje a gente vai inaugurar a era da graça, o mecanismo de salvação vai ser outro a partir de hoje. Então, nascido de mulher, João Batista é o maior, mas no reino dos céus ele é o menor. Por quê? Porque aqueles, né, que dormem ainda vão passar, né, eu creio assim, né, que existe foi um tipo de mecanismo até Jesus e outro mecanismo depois. Então, às vezes você não entendeu, mas por que ele é o menor? Porque ele não acessou a era da graça. E a lei de Deus ela é estabelecida para todo mundo, tá? Então, vocês conseguem entender isso? Né? Tem gente que fala que no final ali da vida dele, ele mandou perguntar se realmente era Jesus que era o Messias ou se ele tinha que esperar outro. Então, também ali a gente vê, né, que ele estava meio confuso, né? Talvez até as atitudes dele tivessem sido impensadas, certo? Tivessem sido pela própria carne dele, ali na questão, igual dele insultar o rei Herodes e tudo isso. Então, ele no final da vida dele, ele teve dúvida se realmente era o Messias, né? Ou se ele tinha que esperar outro. Tem gente que fala que foi por isso, tá? Mas eu não acredito que tenha sido por isso, porque isso não muda a questão da hierarquia e da função que ele cumpriu. Ele executou, ele anunciou o Cordeiro, ele veio anunciar. Então foi uma fase da vida dele. Igual, uma fase da sua vida não determina quem você é. O fato de Elias ter ido para a caverna não mudou o legado que ele teve na questão de ser um dos maiores profetas de fogo, tá? Então Elias teve um tempo que ele foi para a caverna, ele ficou, né, depressivo ali, né, certo? Mas isso não muda o legado. Então João Batista teve um momento na vida dele que ele fica o quê? Ele fica meio confuso, ele manda perguntar se realmente era Jesus ou ele deveria esperar outro. Então, eu acredito de todo o meu coração, a revelação que eu tenho é que o João Batista ele é o menor no reino dos céus porque ele não atravessou a linha e acessou a graça. Certo? Então, aqueles que morreram até ali a ressurreição de Cristo, dormem, estão esperando um julgamento. Tá? E aqueles que morreram após Cristo já estão desfrutando do paraíso. Tá? Já estão em Cristo. Quem está em Cristo, está em Cristo. Certo? Então, assim, né? Eu creio, tá? De todo o meu coração. Então, a gente vê que João Batista teve uma fase que ele estava meio confuso, né? E talvez ele agiu ali, né? De forma imprudente, né? Insultando ali a corte, né? Do rei Herodes. E aconteceu tudo isso aí. Então, é legal, né? Essa visão, porque é a única coisa que pode respaldar para nós. Tá, ele é o maior nascido de mulher. Ele é maior. Quando Jesus afirma que ele é o maior nascido de mulher, tá falando que ele é maior que qualquer ser humano que nasceu na terra. Uau! Porque ele veio anunciar o Filho de Deus. Mas no reino dos céus, ele é o menor. Olha só, o menor no reino dos céus é ainda maior que ele. O menor no reino dos céus, olha o que Jesus está falando. Qualquer um que hoje esteja no reino dos céus é ainda maior que ele. O menor do reino dos céus, aquele que, né, só conseguiu mesmo sua salvação, o menor de todos ainda é maior que João Batista. Para isso acontecer, a gente tem que ser dentro dessa perspectiva. Peraí, João Batista ainda está dormindo. Esses que já ressuscitaram em Cristo, né? Porque Jesus morreu para você ressuscitar, para você morrer somente a primeira morte desse corpo.
mas a segunda morte não, certo? Então, você, após morrer desse corpo, você vai ressuscitar em Cristo Jesus e já vai desfrutar. Amém? Tá? Então, porque muitos pegam, né, a parte que os mortos, né, vão estar dormindo, tal, mas eu acredito que após a era da graça, a hora que Jesus, o véu se rasga, todo esse mecanismo muda. Então, esse é o entendimento que eu tenho, né, que Deus trouxe para mim, né, que é a única forma, tá? Então, eu creio porque senão Jesus não falaria, hoje mesmo você estará no paraíso comigo, falou pro ladrão. Então, eu creio de todo o meu coração, certo? Que é exatamente desse jeito. Glória a Jesus. Amém? Exatamente, Tânia. Olha que graça. Gente, olha que perfeição. Olha que era que nós estamos, tá? Olha só. Olha que coisa maravilhosa. Amém? É algo poderoso. Aleluia. Tá, deixa eu trazer aqui para vocês, ó. Vou trazer uma palavra para vocês sobre identidade. Nós estamos entrando nesse lugar de identidade. Amém? E é muito importante a gente, né, entender quem nós somos em Deus, quem nós somos. Abre comigo, amém? 1 Pedro, eu amo essa passagem, 2,9. 1 Pedro 2,9, amém? 1 de Pedro 2,9. Hoje, nossa imersão, para você que é meu aluno, é às 19 horas, horário de Brasília, amém? Glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9, tá? Que diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então aqui está falando o quê? De identidade, né? Está falando quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Deus. Então, os principais requisitos para uma pessoa ter a sua identidade ativada, primeiro, é saber de onde você veio. Você está na Terra, mas você não é daqui, você está de passagem aqui. Então, você estava no coração de Deus antes da fundação do mundo, tá? Você estava em Deus antes da fundação do mundo. Então, aqui você está passando uma temporada, mas você não é daqui. Você veio do coração de Deus, amém? Então, a sua filiação primordiária não é a do seu pai e da sua mãe. O que é filiação? De que raça, de que tribo, de onde você pertence? Não, a sua filiação primordial é a do reino dos céus, tá? Então nós precisamos o quê? Entender que nós nascemos de Deus e não do acaso. E nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, amém? Então nós precisamos ter o quê? Essa convicção. Segundo passo, restaurar a imagem interior. Porque lembra que eu falei para vocês ontem, o diabo ele vai tratar de implantar você culturas que são contra os princípios de Deus, implantar em você referências que, né, contradizem a vontade e os mandamentos de Deus. Então, dentro da nossa jornada, da nossa trajetória de vida, você vai ser muito influenciado para não ser ativado na sua né, identidade. Então, por que no Reset nós pegamos 6 ciclos somente dedicados ao alinhamento, à cura, à libertação, para restaurar a imagem interior, né? Então, às vezes, a influência de um demônio, às vezes, um pecado, uma legalidade, uma iniquidade, pode ter o quê? Aberto dentro de você, feridas de alma, coisas assim, gatilhos mentais, que te levaram a pensar e ver a vida de uma forma que não corresponde. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo cure as rejeições, os traumas, tira as mentiras, tira de nós a percepção de como a gente se vê, tá? Ali a sua identidade começa a ser ativada. Então, não tem como a gente pintar, por exemplo, o vaso, primeiro ele é moldado nas mãos do oleiro. Depois, e desse barro é tirado as impurezas, aí faz o barro, faz lá o vaso, vai pro fogo, certo? E aí depois esse vaso vai ser pintado e dado cores. Então agora nós estamos numa fase no Reset em que o vaso está terminando de sair do forno. Está terminando de ser purificado, porque o fogo, ele não só traz rigidez para a estrutura, mas ele molda, ele tira toda a impureza, ele ajuda, né, a melhorar ali
a resistência desse vaso, certo? Então, renovação da mente. Nós precisamos... A renovação da mente, queridos, é algo muito, primordial. Você anda com quem xinga, com quem murmura, com quem reclama, com quem é pessimista, daqui a pouco você tá igual. Agora, você começa a andar com quem é otimista, com quem só tem júbilo de glória, de louvor, adoração nos lábios, você começa o quê? A pegar essas mesmas chaves. E isso manifesta o quê? O reino de Deus. Amém? Então a gente precisa, mudar a nossa mentalidade, e para nós mudarmos a nossa mentalidade, influi muito com quem nós andamos, o que nós assistimos, como nós nos posicionamos, tá? Então, a Tânia falou, não dá mais. E realmente a gente não consegue mais andar com pessoas. Então nós precisamos ter uma mente alinhada ao nosso design original. Peraí, eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. A Bíblia diz em Romanos, se eu não me engano, nós somos abatidos, mas nós não somos oprimidos. Eu não sei se é assim, mas, ou seja, você sofre, você é perseguida, vai acontecer tudo com você, mas isso daí não vai te abalar. Você vai resistir, vai permanecer, vai continuar posicionado. Então, a renovação da nossa mente é uma das coisas que nós vamos trabalhar agora nesse ciclo de número 7, que é os códigos da filiação. Então, a pergunta que você vai fazer todo dia para você mesmo é: o que uma filha de Deus, como uma filha de Deus reagiria agora aqui? Como uma filha de Deus se posicionaria? Como um filho de Deus se comportaria agora nesse exato momento? Amém? Então, as nossas atitudes refletem se nós temos filiação no reino de Deus ou não. As nossas atitudes, amém? Quando você entra num banheiro público ou no banheiro de alguém, você deixa ele pior do que você entrou? Esses dias eu entrei num banheiro do banco e tinha lá tava molhado, eu peguei o papel, sequei, deixei ajeitado o banheiro. Eu falei, peraí, eu sou um filho de Deus. Você honra os lugares pelo qual você passa? Ou porque tá sujo, você vai sujar mais? Então, tudo isso, queridos, corresponde a quem você é. Tá? Mas é um banheiro público, um banheiro que todo mundo usa. Mas Deus percebe como que fica o ambiente quando você sai dele, se melhora ou se piora. E aí ele decide se ele dá para você coisas grandes. Amém? E a gente tem que não aprender só a honrar pessoas, honrar lugares. Você joga papel na rua, você joga as coisas, do vidro do carro para fora e não tá nem aí. Mentalidade de príncipe, de princesa, queridos, é de conservar, é de cuidar. Amém? Então você precisa entrar. E tem gente que é público, trata vandalizando aquilo. Amém? Então nós precisamos... Gente, às vezes eu vou em conferências, eu falo, gente, não parece que o povo é cristão. Banheiro de mulheres, tudo mijado, tudo. Eu falo, gente, por isso que o povo não prospera, não tem as coisas. Amém? Então, assim, a gente vê, assim, sabe, uma falta de ética, uma falta de educação. E tudo isso reflete se a pessoa tem mentalidade de reino, mentalidade, de prosperidade, mentalidade de saber quem são. Então, a mente renovada é algo extremamente importante. E como que renova a mente? A gente renova a mente em ambientes, com pessoas, em lugares. Lembra que eu falei para vocês, uma das coisas que vai ser a tarefa de vocês, já estou adiantando, mesa posta. Apóstola, mas aqui não dá para fazer. Dá sim. Mesa posta é você colocar comida na mesa, colocar o seu prato, um copo, esperar todo mundo para comer, fazer uma oração, tá? E aí, aquilo ali é mesa posta, é tempo de comunhão na mesa. Então, nós precisamos começar a se sentar na mesa como filhos de Deus, como príncipes, como princesas. Aí você come igual qualquer coisa no sofá, um filho come aqui, a mulher chega... Então, junta a sua família, todo dia escolhe alguém para orar pelo alimento. Queridos, isso traz o quê? Ambiência, tá? É um tempo de mesa, é um tempo de comunhão, Então, todo dia você reúne a sua família na mesa. Apóstolo, nem tem aquele negócio chamado supar, você não precisa, é só colocar o prato, um guardanapo de papel mesmo. Com o tempo você vai... Gente, eu não estou dando as tarefas para vocês terem que fazer compra de nada. Amém? Aqui na minha casa todo dia, amor? A gente faz mesa posta, todo dia alguém ora, Alguém ora, alguém abençoa o alimento. E é um momento gostoso. E isso vira cultura. Você se acostuma a fazer dessa forma. Amém?
Então, tem pessoas que faz de qualquer jeito, cada um come por si. E, gente, o tempo do alimento, o tempo de comer junto é um tempo sagrado, é um tempo de comunhão, é um tempo onde você está adorando o Senhor reunido com a sua família comendo, tá? Então, nesse tempo agora, no ciclo de número 7, uma das tarefas que vocês vão ter, além de se cuidar, é o quê? De fazer uma mesa posta, fazer ali uma mesinha de café da manhã, né? Fazer uma oração de manhã, fazer uma oração na hora do almoço. Se na sua casa tem café da manhã, almoço, janta, faz ali, né? Pede para os filhos, igual lá, a mãe está cozinhando, filho, põe lá a mesa, ensina do jeito que você quer. Tudo é ensinável, tudo é moldado, tudo é cultivado. E Deus, queridos, se agrada, tá? Deus, você sabe o que Deus mais ama aqui na terra? É de visitar famílias em comunhão. Porque Deus é família. Deus é família, então Deus ama visitar a família. Então nós precisamos começar a viver em família, a viver como príncipes, a viver como princesas e manifestar, né, a presença de Deus em tudo que nós fizermos. Então faça com excelência uma comida para sua família. Coloque uma mesa bonita ali quando, né, talvez você, sua mãe que faz a comida, então arrume a mesa bem bonitinha. Fala, mãe, a partir de hoje todo mundo aqui nós vamos fazer uma oração. Né? Então isso é, queridos, digno de louvor, isso é maravilhoso. Então eu quero que vocês caminhem nesse lugar, porque isso vai gerar, né, memória nos seus filhos, e eles vão começar o quê? Repetir isso. Tudo que os nossos filhos vê dentro de casa, eles começam o quê? A repetir. Talvez o teu filho nem tenha a mesma fé, não é tão, né, fervoroso como você, mas no dia mau, no dia que o diabo vir atormentar, ele vai lembrar do Deus da mãe, do Deus, né, que o pai buscava, né, se levantava. É dessa forma. Não, nossa, minha mãe, né, ela era uma mulher de oração, meu pai. Então nós precisamos o quê? Gerar essa renovação da mente. Então, como nós geramos essa renovação da mente? Com comportamentos, ambiência, caminho com pessoas que falam bênçãos. Gente, é tão frustrante você reunir com alguém, essa pessoa só fala do ladrão. Não assiste Jornal Nacional não, que é perca de tempo. Você precisa se alimentar da palavra, amém? O justo vive pela fé e é abençoado, enquanto às vezes o mundo todo está declinando na economia, Deus está lá abençoando o justo, porque o justo tem uma mente renovada. O justo, ele não anda pelo padrão do mundo, né? Então você vai começar o quê? Deixa tudo que é bom, tudo que edifica, dominar o seu coração, dominar os seus ouvidos. Porque se você começar a escutar tudo que é negativo, você começa a viver de forma negativa. Então, outra coisa muito importante que nós vamos treinar até você se tornar um estilo de vida, tá? O que você fala. O que você fala manifesta. O que você fala manifesta. Tudo que você fala manifesta. Tudo que você fala tem voz de comando no mundo espiritual. As coisas não são criadas no mundo natural para o mundo espiritual. Não, as coisas são geradas no mundo espiritual e depois elas são materializadas aqui no mundo natural. Então, tudo que você fala está sendo plantado num solo chamado, né, solo espiritual. Ali vai gerar sementes. Então, as nossas palavras são sementes. O que você tem plantado? Murmuração? A sua colheita não vai ser boa. Ingratidão? A sua colheita vai ser péssima. Porque uma das chaves que move o coração de Deus é a gratidão. Queridos, na minha cartinha do Yom Kippur que eu escrevo todo ano, eu passei tempo agradecendo a Deus por coisas mínimas. Para que Deus saiba que eu vejo Ele no mínimo, vejo Ele no máximo. Então, a gratidão é algo que você tem que o quê? Você tem que praticar. Fala, Deus, eu sou grato, eu sou grato. Nós precisamos aprender a ser proféticos. E o que é ser uma pessoa profética? Precisamos ser proféticos em tudo que nós falamos. Proféticos, não é se Deus quiser, eu já cessei, eu já tomei posse em nome de Jesus, vai ser estrondoso. Mas aí o fulano tá do seu lado falando, mas como? De que jeito? Com que condição? Fala assim, fulano, eu sei porque sei que já deu certo, vai ser estrondoso. Deus já está fazendo. Eu já tomei posse.
nós precisamos ser intencional em manifestar palavras proféticas. Nós precisamos ser intencional em falar que já deu certo, né? Porque, queridos, tudo é gerado no Espírito para se manifestar aqui, no natural. E nós precisamos o quê? Ter uma voz profética. E outra, não é só voz profética. A gente precisa ter comportamentos proféticos. Igual você sentar numa mesa arrumadinha, é um comportamento de falando, Deus, aqui na minha casa é assim. O Senhor está na mesa, o Senhor faz presente. Nós, antes de comermos qualquer coisa, a gente dá graças, a gente louva o teu nome, a gente te adora, né? Uma casa, outra coisa, uma casa organizada, uma casa limpa. Fala que Deus domina aquele lugar, queridos. Uma casa suja, cheia de sujeira, cheia de trem velho que não usa mais, quebrado, acumulado, fala o quê? Ali não é o Espírito Santo que está dominando. Ali reflete a alma de uma pessoa que está dominada, manipulada por opressão. Então, a nossa casa, ela é um reflexo de áreas da sua vida. Por exemplo, trazer um exemplo para você. Esses dias no primeiro reset eu não consegui fazer. No primeiro reset eu consegui fazer uma faxina assim que não foi tão profunda como essa que eu ainda estou fazendo. E aí quando começou esse reset eu não consegui fazer a faxina do primeiro ciclo porque estava com muita coisa. E aí eu comecei esses dias atrás, né, com a ajuda da Darlene, da Nani, né, do pessoal que estava aqui, a minuciosamente tirar tudo para fora, recolocar de novo, né, amor? A gente fez assim profundo. E aí um dia que a gente estava ali na cozinha, né? E aí a gente tirando as coisas para fora, tá? O Espírito Santo começou a me dar uma aula. E tem hora que o Espírito Santo me dá aula. E aí o Espírito Santo perguntou para mim: se a cozinha, porque eu sempre falo, gente, a sua casa representa o status de saúde que vai à sua alma. Então, uma casa bagunçada, uma casa suja, uma casa cheia de coisa quebrada que não serve mais, uma casa cheia de acumulação, reflete numa alma que está o quê? Uma alma que está bagunçada, uma alma que está, às vezes, com muito acúmulo emocional, com coisas mal resolvidas. E ali eu tô na cozinha, acho que tá eu, a Darlene e tá a Nani. E aí eu comecei, aí o Espírito Santo perguntava para mim, eu perguntava para elas. O Espírito Santo perguntou assim para mim: se a sua casa, ela reflete a saúde emocional da sua alma, o que corresponde, Larissa, à cozinha? E na hora eu falei, o que corresponde à cozinha? Qual campo emocional, que área emocional corresponde à cozinha? E aí, né, eu peguei e comecei a perguntar para as meninas. Falei, gente, eu comecei a perguntar para elas. E o Espírito Santo ia me dando a resposta. E o Espírito Santo trouxe exatamente isso para mim. A cozinha, aonde se faz a comida, ela representa a sua área familiar. Ela representa a sua conexão com família, com pai, com mãe, com irmãos. A cozinha, ela representa a família. E aí, o Espírito Santo, ele foi me dando essa aula, ele foi trazendo para mim. Então, por exemplo, como que está a sua cozinha? Como que está seus armários? Como que estão seus temperos? Né? Então, o Senhor estava me dando ali uma aula muito gostosa, certo? Então, a cozinha, ela representa família. Ela representa o campo emocional familiar. O campo emocional de família, porque é onde você é um lugar de entrega, certo? É um lugar de comunhão, né? Aí daqui a pouco o Espírito Santo pergunta, e a sala? O que a sala representa? Vamos ver se vocês estão na mesma afiação. Nani não pode falar, que a Nani sabe. A Nani não pode. E a sala? A sua sala, ela representa que campo emocional da sua vida? A sua sala, ela representa que campo emocional? Minha cozinha está infestada de baratas. Uma hora eu posso usar um coutrinho que fala? A sua sala representa que campo emocional? Que área? Nós estamos falando de emoções, nós estamos falando de campos emocionais, tá? A sala, queridos, a cozinha, ela representa a família. A sala, presta atenção, a sala,
ela representa a área social da sua vida. A área que você se socializa. Exatamente, a sala representa amizade, a sala representa como você se comunica, a sala, ela representa relacionamentos, aquilo que é fora da família. Olha que forte. A sala, ela representa a área social. Como que tá a sua sala? Tem bagunça? Então, aí, escuta só. Uma hora eu vou colocar isso em algum PDF aí para vocês. E aí o Espírito Santo perguntou assim para mim. Tá. E a lavanderia? Ela representa o quê? Vamos ver se vocês estão... Vamos ver quem tem palavra de conhecimento. A lavanderia da sua casa. Ela representa que campo dentro da sua alma. Nossa alma é gerida por vários campos emocionais. Mas a lavanderia, ela representa que campo? Amém? A lavanderia, que campo que a lavanderia representa? A lavanderia é outro campo. Vamos lá. Não, o Espírito Santo explodiu minha mente assim. A lavanderia, queridos, representa o campo mental. A lavanderia, queridos, representa o seu processo mental, tá? Mente. Porque a lavanderia é aonde você ressignifica tudo. Tudo chega sujo, você lava, coloca, né? Só que toda lavanderia tá sempre bem bagunçadinha, porque tudo que é acúmulo na casa, por exemplo, só trazer aqui para você. Se chega caixas aqui em casa, eu pego e levo para lavanderia, porque na lavanderia dá para esconder. E às vezes a nossa mente fica cheia de coisa, só que a gente tem que ressignificar. A gente tem que ir ali e limpar e falar, não, isso aqui sai fora, isso aqui, né, não vou ficar pensando nisso, vou ficar... Então, a lavanderia é um lugar de processamento mental, tá? Você pode ver que a lavanderia nunca tá 100%. Você arruma a lavanderia hoje, amanhã já tem roupa jogada ali. Amanhã ou não é assim? Então o Espírito Santo falava, a lavanderia, ela representa o campo emocional da mente. Tá? Porque a nossa mente também, queridos, ela tem o processo emocional dela. Então, olha só, né? Cozinha, a cozinha onde você faz comida, área familiar, né? Como que é as suas emoções relacionadas à família, como que estão, né? Então, uma hora eu vou trazer para vocês esse estudo completo com o Espírito Santo. Isso aí foi numa tarde, a gente organizando as coisas e Deus falando comigo, e falando comigo, e falando comigo, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Vamos agora até aqui, tá? Então, queridos, eu tô trazendo aqui para vocês, né? O que a gente precisa para ativar a nossa identidade de filho. A gente precisa, né, se posicionar como filho e não como escravo, né? Então, vou trazer aqui para você características de um filho de Deus. Tem consciência de pertencimento. Então, eu sou filho do Altíssimo, eu sou filha de Deus. O filho, ele obedece por amor, ele não obedece por medo. O filho carrega herança e autoridade. O filho, ele ama estar na presença, não apenas no serviço. Ele ama estar na presença. Ele é moldado pela disciplina diária que ele tem. E ele tem acesso a segredos, porque Deus revela... Igual eu falei pra você, eu estava na cozinha, fazendo faxina na minha casa, e quando o Espírito Santo começou a me dar essa aula. Amém? E assim, Deus me deu toda... agora, deixa eu trazer uma coisa pra vocês. Vou trazer só mais essa pra gente terminar. O que representa o jardim da sua casa? O que representa o jardim da sua casa? O que representa jardim? Não tem jardim. Então, qualquer planta que tenha na sua casa ou qualquer coisa voltado à jardinagem. O que representa? Às vezes, uma plantinha já é o jardim da sua casa. O que representa o jardim ou as plantas que tem na sua casa, né? O que representa? Se você não tem o jardim, não tem o planta. Então, o que representa a fachada da sua casa? Vamos dizer assim. A fachada da sua casa ou o quintal da sua casa. Aparência. A sua aparência. A sua autoimagem. Como você se vê.
muito forte, queridos. O jardim representa como você se cuida, como você se vê, como que é a sua imagem. Amém? Certo? Jardim fala da parte externa, né? A fachada da sua casa. Então, é muito forte isso daí, esse estudo que o Senhor me deu. Uma hora eu vou trazer ele completo para vocês. Amém? Glória a Jesus. Tá. Então, um filho, ele tem características, tá? Ele tem as características de um filho. Ele é moldado pela disciplina. Ele manifesta o caráter de Deus nas coisas que faz. Então, ele entra no banheiro, ele não deixa o banheiro pior do que ele entrou, ele honra o banheiro, ele honra os lugares por onde ele passa, certo? Agora, existe o que? A mentalidade de uma pessoa que é escrava, né? Vive com medo constante, não tem identidade, só tem função, depende da aprovação, né? Depende da aprovação do Senhor. Então, espera ordens o tempo todo e não age por convicção. Então, aquela pessoa que está toda hora esperando ser mandada, mas ela não tem convicção, porque ela não se sente pertencente. Então, ela está sempre esperando alguém falar para ela se posicionar. A pessoa que se comporta como escravo, ela não tem o que? Herança. Ela não se vê como herdeiro. Não conhece o coração do dono. Então tá sempre falando, se Deus quiser. Não sei não se isso é para mim. Esse é o escravo. O filho de Deus fala, Deus já me deu. Eu sou mimada de Jesus. Se eu falar qualquer coisa aqui agora, Jesus amanhã providencia para mim. Eu não vou falar isso. Não é assim. Não é assim porque você não acredita. Porque se você acreditar, é assim. Queridos, esses dias eu falei, né, amor, de comprar um armário ali pra nossa área, né? Queridos, esses dias eu falei, Deus, eu quero comprar um armário. Nesse mesmo dia, Deus me deu a oferta. Deus mandou alguém mandar o valor do meu móvel ali. Do meu móvel ali que eu queria pra minha área gourmet, né? Eu falei, eu quero um buffet, que eu comprei uns pratos, tá chegando naquele dia. Então, é só você desejar. É só você falar, Senhor, eu quero isso. Manifeste, peça pra Deus, amém? O escravo, ele vive curvado sobre o peso da culpa. Ele vive se sentindo culpado, ele vive se sentindo inferiorizado. O escravo, ele tem mente de sobrevivência, ele não tem mente de governo. Ele tá todo tempo sobrevivendo. Não, quem é filho governa, tem autoridade, tá? O escravo não sabe o que é liberdade verdadeira, certo? E o escravo, ele não entende o amor, ele entende troca, ele acha que o que ele faz é em troca de algo. O filho não, o filho faz por amor e toma posse do reino, toma posse da herança, amém? Glória a Jesus. Meus queridos, eu tinha mais coisas para falar, mas eu não quero me alongar muito, amém? Glória a Jesus. Amo vocês, espero vocês hoje na nossa imersão, Códigos da Filiação, às 19 horas. Para quem é meu aluno do Reset, nós vamos ter hoje uma aula poderosa, amém? Deixa eu só dar mais uma advertência aqui para vocês. Sexta-feira, que é dia 10, nós vamos começar o ciclo de número 7. Se você tiver como colocar tarefas atrasadas do Reset em ordem, coloca. A sua casa arrumada, coloca. Né? Vamos começar o ciclo de número 7 alinhadinhos, tá? Porque eu sei que passou muito tempo já do ciclo 1 para esse ciclo 7, né? Que não foi no ciclo 1 que a gente trouxe alinhamento sobre a nossa casa, certo? Então nós precisamos trazer esse alinhamento, amém? Queridos, um dia abençoado, um dia profético. Uma hora eu vou trazer para vocês essa aula que o Espírito Santo me deu sobre os campos emocionais representados dentro da nossa casa. Realmente, a nossa casa reflete a nossa alma, tá? Certo? Beijo, beijo, beijo. Amo cada um de vocês.